Tudo bom? Obrigado quem está aqui, obrigado quem está online, obrigado a todo mundo que veio aqui na Campus Party prestigiar a nossa palestra. A gente vai falar aqui um pouco sobre a jornada empreendedora da Olivas, tá? Nós fazemos equipamentos e soluções para pessoas com deficiência. E a gente vai contar toda a nossa jornada empreendedora e contar principalmente sobre o propósito, né? E a gente tem bastante experiência com hardware, né? Com sistemas eletrônicos e com software também, agora com aplicativos. Então, a gente gostaria de passar esse conhecimento para vocês. Meu nome é Thiago Lima, eu sou engenheiro, tenho 38 anos, já tive uma startup de hardware nos Estados Unidos. Hoje eu lidero o Embarcados, que é um site de IoT bem conhecido aqui no Brasil. Eu trabalho com o Felipe também na Olivas, e é uma satisfação imensa poder conversar com vocês aqui. Bom, meu nome é Felipe Bombacini, eu sou o fundador da Olivas. E a gente está num palco de empreendedorismo e a gente queria passar um pouco para vocês uma coisa um pouco diferente. Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem muito aquelas métricas de escalabilidade, de todo aquele modelo que a gente entende de empreendedorismo que realmente são necessários, só que a gente, na nossa startup, a gente tem uma palavrinha que vem antes do dinheiro, vem antes da tecnologia, vem antes de tudo. Que é o nosso propósito. São pessoas. Sem as pessoas, o nosso negócio não existe. E essa trajetória empreendedora que a gente quer mostrar para vocês é quando você tem uma empresa que ela não é social, ela não vive de ONG, ela não vive de doação, ela tem como raiz ganhar dinheiro, ser lucrativa, mas ela em momento nenhum pode perder a missão que é impactar e mudar positivamente a vida das pessoas. Tem um grande dificultador, tem um grande empecilho que é hardware. Então a gente tem que desenvolver eletrônica, né? Desenvolver software também para viabilizar essas soluções. Quando a gente fala de startup de hardware, a gente está falando de um volume de dinheiro muito grande. Então tem todos os empecilhos disso. Para ser viável. Basicamente, a gente pode se basear que uma startup que olha pessoas, ela tem que entender que o ser humano ele não vive sem expressar ideias, conversar, pedir ajuda, expressar necessidades e hoje em dia usar o computador e usar o smartphone. Só que... Não, peraí, foi duas. Só que, para uma pessoa com severa limitação física, uma pessoa com deficiência, isso é o dia a dia dela. A deficiência vai fazer parte do dia a dia dela. Só que a gente não pode tirar a deficiência dessa pessoa. A gente tem que usar essa nossa estratégia de empreendedorismo, de tecnologia, para tentar preservar com que ela tenha as funções do dia a dia preservadas e possível. A gente está falando no Brasil hoje em torno de 3 milhões de pessoas e no mundo mais de 100 milhões de pessoas. Não é um público pequeno. E aí a gente queria mostrar para vocês na prática o que é uma solução que é empreendedora, que é de hardware, que é um produto que nós fizemos e que realmente impacta a vida da pessoa. Esse poço, ele é muito forte. Porque assim, é você pegar uma pessoa que ela tem dificuldade para se comunicar ao extremo e entregar para ela uma tecnologia que torna possível que ela se comunique. Como encaixar algo tão forte do lado do emocional numa coisa fria que é empreender, que é ganhar dinheiro, que é ter métricas, que é ser escalável, que é ter um investidor,
que é ser atraente para o mercado, que é construir parcerias. Como? Como que a gente pode fazer isso? A Olivas, ela passou por uma trajetória onde ela partiu de um sonho, onde ela simplesmente queria impactar pessoas, e ela veio evoluindo com produto, com ações, até virar um negócio. E o sonho do Felipe, desde o começo, era permitir que as pessoas se comunicassem, né? Essas pessoas que não tinham forma alguma de se comunicar, certo? Um step muito importante que nós tivemos foi quando a gente entrou na aceleradora. Nesse momento, a gente foi acelerado pela Baita, que é uma aceleradora lá de Campinas, que tem um viés de acelerar coisas de hardware. E foi lá que a gente teve que a gente amadureceu, que a gente cresceu e entendeu como atender o mercado e como ter uma visibilidade de negócio em cima de uma coisa social, de um modelo social. Nesse momento, a Olivas tinha um equipamento. Esse equipamento estava pronto para comercializar, mas tinha vendido algumas unidades só, né, Felipe? Ele tinha dado para várias clínicas para testar o equipamento com pessoas reais, colheu feedback, fez alterações, melhorou a usabilidade e depois foi atrás de como que a gente faz para fazer isso, deixar isso viável, né? Deveria aumentar, por exemplo, o número de unidades para que isso pudesse baixar o preço e ficar melhor de fabricar. Tem um detalhe que é o seguinte: por mais que você esteja olhando e querendo fazer o bem, querendo facilitar a vida da pessoa, ela do outro lado vai sempre te olhar como um produto, simples e puro. Você nunca pode imaginar que você é uma pessoa melhor ou você merece algo a mais por estar fazendo isso. Você tem um negócio e o seu negócio é entregar possibilidade para essas pessoas. E tem toda uma cadeia quando você trata desse quesito, que é a validação, que é o profissional que vai usar o equipamento, que vai indicar para a pessoa. Então é toda uma jornada que você tem que fazer de produto, que ele vai sair da ideação, ele vai ser prototipado, ele vai ser testado, ele vai ser validado e depois ele vai ser produzido. Hoje, com esse primeiro produto, a gente passou por tudo isso. Desde o protótipo até a ideação do piloto, fazer o produto e hoje já ter vendido em torno de 200, 300, 250 unidades e ter faturado mais de 300 mil reais. A gente hoje vende para prefeituras, vende para clínicas, vende para pessoas B2C, direto para a pessoa usar em casa. Então, assim, a gente passou vários ciclos que nos fizeram, na jornada empreendedora, vender, fazer o ciclo todo e entender o cliente. E agora eu queria mostrar para vocês o produto de uma forma mais objetiva, que é para vocês verem ele sendo usado. Não está indo. Então, esse produto manufaturado do jeito que vocês estão vendo, hoje o Felipe consegue ligar para 7 fornecedores, né? Os 7 fornecedores, eles já sabem o que fornecer, então foi desenvolvido isso, né? São pagos os boletos, eles fabricam as coisas, aí tem uma parte de integração e o produto está pronto para colocar na caixa e vender para o cliente, tá? Então, toda a jornada empreendedora de desenvolvimento, de descoberta do cliente, depois de design for manufacturing, que a gente chama, né? Que é design para a fabricação. Isso tudo passou e chegou no ponto que está hoje, que é o ponto de o cliente usar um produto de fato. E olha, eu não sei qual que é a experiência de vocês, depois nas perguntas a gente pode bater um papo, mas você sair de uma ideia e ver um produto chegar pronto na sua mão, você gerar a nota fiscal dele e fazer a entrega no Brasil é uma tarefa árdua. Por isso que muitas empresas preferem investir e trabalhar com empresas de software, porque é muito mais tranquilo. Por quê?
Um software não tem todos os empecilhos, os encargos trabalhistas, a parte de manufatura, de produção e tudo mais. Agora eu queria mostrar para vocês algumas empresas no Brasil, porque eu acho que falar da nossa é legal, mas tem que mostrar que tem mais gente fazendo isso. Eu queria mostrar para vocês esse case aqui. Um novo estilo de vida nas ruas e nas pistas de São Paulo. As travessuras em 3 rodas já têm até nome. É o Radicross, uma porta aberta para a liberdade de 5 milhões de brasileiros presos em cadeiras de rodas, muitos deles por acidentes de trânsito. É o caso de Pedro Henrique e Diego, 2 dos 30 cadeirantes contemplados com o kit livre. Com a habilidade, o tempo que você vai praticando e utilizando, você fica como se fosse uma bicicleta. Eu levo a vida como se eu estivesse andando de novo, sabe? Ele te dá uma outra sensação de liberdade. Então, na verdade, a própria mobilidade, né? Pra poder sair na rua. Às vezes eu não queria sair de carro e andar de cadeira só. Logo que eu sofri acidente, eu cheguei a pesar 130 quilos. Aí fiz uma cirurgia bariátrica, hoje eu tô com 65 quilos. Por você estar andando em pista de cross, em esportes mais radicais, você tem que ter um tronco mais forte. Então você acaba ativando outras musculaturas que até então não eram tão ativas. Melhora a qualidade de vida também, fora do kit. Bom, esse é um exemplo que eu gosto muito. É de um pessoal de São José dos Campos, que é o Kit Livre. Eles vendem, eles faturam, eles projetam, eles são uma empresa. Só que eles não entregam só o produto. Eles entregam liberdade para essas pessoas. Eles entregam realização. É o cara tendo uma vida ao qual foi tirada dele, seja por qualquer motivo. Hoje, quando ele senta no Kit Livre, ele se sente livre. Ele se sente possível ter uma qualidade de vida. Então, assim, o que a gente está tentando passar para vocês aqui hoje, que é assim, existe a trajetória do empreendedor que entrega o produto realmente, mas também você pode ter um paralelo onde a sua entrega de valor é tão importante que faz toda a diferença. Eu queria mostrar um outro caso para vocês também, que eu acho muito bacana. Bom, essa é a Júlia. Esse equipamento é o Tix, que é de um amigo nosso, de um parceiro nosso lá de Minas Gerais, que é um teclado adaptado, onde com simples teclas eles conseguem emular as funções do teclado e conseguem controlar jogos, computador e por aí vai. Mais uma vez, tem manufatura, tem produto, tem problema, tem necessidade, mas tem a visão do impacto no usuário, o que realmente acontece. Aí agora eu queria mostrar para vocês e falar um pouco. Acho que ele está com algum delay aqui. Essa pergunta é que nós fazemos para a gente todos os dias. A gente faz para pessoas ou para pessoas com deficiência. Toda pessoa com deficiência, a gente tem muita mania de olhar e falar assim, pessoa branca, pessoa negra, pessoa magra, pessoa gorda, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Só que a gente esquece que antes de qualquer adjetivo ou característica, existe o pessoa.
E foi aí que a Olivas teve um insight, ouvindo as pessoas, ouvindo os usuários do primeiro produto, e foi aí que a gente evoluiu o nosso modelo de negócio, que a gente é uma startup. E a gente queria cada vez mais entregar valor e resolver o problema. Como que a gente poderia resolver o problema, né? Entregar uma solução para pessoas com deficiência, né? E eu acho que qual que é o maior problema? Tem 3. Os produtos anteriores mostrados, incluindo o nosso, ele é complexo, ele é caro, e o pós-venda nosso até que funciona. Mas assim, a pessoa tem muita barreira para usar. É limitado, não é simples, muitos equipamentos são importados. Por trabalhar nichado, por trabalhar para nichos e ser baixa escala, o que acontece? O preço é elevado. Não tem como fazer, não tem o que fazer. Se você está fazendo um produto para 5 pessoas, essas 5 pessoas vão ter que pagar todo o custo da cadeia produtiva. E claro que ele vai ser mais caro. Sim, sim. Com isso, na nossa jornada, nós tivemos uma iniciativa, que é essa daqui. Através de um brinquedo simples, que captura o movimento de uma criança com e sem deficiência, eu consigo conectar essa criança ao computador e ao smartphone e consigo oferecer para ela jogos e aplicativos, onde ela pode se desenvolver, brincar e tudo mais. Só que nessa imagem aqui tem o nosso diferencial. O nosso diferencial se chama Galinha Pintadinha. Quando eu faço um brinquedo usando a marca da Galinha Pintadinha, eu acabo de colocar na minha conta de volume 10.000 unidades. O produto é bom? Não sei. O produto é ruim? Não sei. Só sei que esse branding, essa marca, esse canal de tração resolve o problema de volume. Então, um produto que custava R$700, que era uma bexiga, hoje vai custar 95 e vai se tornar possível a qualquer criança. Exato, o insight foi fazer então para as crianças, né? Então a forma foi fazer para as crianças, só que a gente quer atender as crianças com deficiência. Então a forma foi essa, achar uma marca consolidada de mercado, né? Que poderia ser, por exemplo, personagens da Disney ou da Marvel também. A gente foi atrás da Galinha Pintadinha, fizemos uma parceria. E para o pessoal da Galinha Pintadinha é bom também, né, o Felipe? Hoje, a gente fala que uma startup, uma empresa, ela tem que entregar valor. Hoje a Olivas, qual que é o valor que ela entrega para a pessoa com deficiência? É uma possibilidade de desenvolvimento e um acessível econômico. Por quê? Com o volume da galinha, vai ser possível praticar preços de mercado mais tradicional e facilitar o acesso. E aí a gente vem com metodologia pedagógica nos apps, né? Isso. Para a Galinha Pintadinha, o que a gente está entregando? A gente tem uma tese que é o seguinte: qual que é o impacto social que nós vamos gerar quando uma criança com e sem deficiência brincarem no mesmo brinquedo ao mesmo tempo? Qual é a reação, qual é o impacto de marketing para a marca, sendo que ela está sendo vinculada nesse panorama? Qual que é o poder disso? Qual que é o valor disso? A gente vive uma sociedade hoje onde, se você não entregar valor para a sociedade, a sua marca não é tão bem vista. Ela não vai ser propagada. Ninguém quer propagar empresas que visam meramente o lucro. E essas empresas entenderam isso. Esse foi o grande insight, né? Se aproximar da empresa grande e pegar tração e diminuir o custo de aquisição de cliente. Tinha que ter ido o vídeo. É o vídeo final. Ele tá rodando. Ele rodou o vídeo aí? Aí, vai rodar aqui, ó. Vai lá.
Bom, espera um pouquinho, a gente vê uns probleminhas técnicos aqui. Bom, mas vamos esperar ele voltar aqui. Todo o desenvolvimento do último produto, ele foi pensado no feedback que a gente teve do primeiro produto. E a gente entendeu que atuar com crianças de 0 a 5 anos era muito mais importante e muito mais viável do que atuar com pessoas com uma idade um pouco maior. Por quê? Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe que ela é deficiente. Ela não tem as limitações que uma pessoa que já tem uma trajetória de vida tem. E ela simplesmente quer. Ela simplesmente deseja fazer algo. Então você tem uma aceitação do público muito maior. Tem uma outra barreira que são os pais. Os pais, quando a criança nasce, se ele não tiver se deparado com todas as dificuldades da deficiência, ele vai estar procurando tudo que existe para facilitar o desenvolvimento dessa criança. Então, como startup, como mercado, para ser atrativo, foi muito importante esse posicionamento para que a gente tivesse hoje, por exemplo, hoje nós recebemos investimento, já temos vendas e tudo mais. Faz 2 semanas só, tá? Hã? Faz 2 semanas só. A gente acabou de fechar o investimento agora no começo do ano. Isso. Esse produto do brinquedo, ele está em homologação. Ele vai para as lojas agora em março, máximo abril. O nosso plano de vendas é atuar para atingir o budget de mercado do Dia das Crianças e do Natal, porque o ciclo de venda de brinquedo ele é muito marcado pelo Dia das Crianças e pelo Natal. Então você tem que estar com o brinquedo pronto agora, para que os brinquedeiros, esse termo é meio tipado. Brinquedeiro é o cara que chega em você e fala, eu quero X unidades, e faz essa distribuição para X lojas. Esse é o brinquedeiro. E ele vai facilitar esse aporte para chegar nas lojas. É isso aí. Eu acho que é basicamente isso. Tem muita coisa do empreendedorismo social que não é simples, não é uma trajetória simples. Você por várias vezes vai se deparar com os choques de realidade entre o empreendedor e entre o investidor, que ele quer que você mire diretamente o lucro, mas você vai ter que manter a sua missão, senão você perde o seu valor. E por aí vai. Eu queria... Quanto tempo tem? Dá para abrir para perguntas? Aí. Tá bom. Eu acho que é muito bacana. Vamos abrir para perguntas agora. Quase 1h da manhã. Vamos abrir para perguntas. Eu acho que ficar falando vai todo mundo dormir. É isso aí. Vamos abrir para perguntas. Tem uma pergunta? Para ver se tem dúvidas sobre desenvolvimento, sobre plano de negócios, propósito. O que eu queria saber, na verdade, é assim, eu sei que vocês sanaram um problema de oferta e demanda, criando volume, se associando a uma marca maior e tudo mais, mas o que motivou vocês no começo a querer abrir isso aqui no Brasil, onde vocês não iam ter nenhum incentivo público, nada disso, sendo que lá fora, além da demanda ser maior, porque a população, por exemplo, dos Estados Unidos é muito maior do que a daqui, vocês teriam incentivo provavelmente de várias empresas maiores e do próprio governo. Por que no Brasil? Eu acho que nunca é a gente que escolhe. Esse é o vídeo que era o final, que travou. Essa é uma pessoa com deficiência jogando. Quem começou a Olivas fui eu. Então eu vou te dar a resposta pessoal. Eu trabalhava na Samsung, no P&D da Samsung, com desenvolvimento de hardware e software. E aí um dia, um amigo pediu para fazer um aplicativo, um jogo, um acionador, para um amigo que tinha ficado tetraplégico e não conseguia se comunicar. Ele só tinha um movimento lateral da cabeça.
E a gente pegou um balão de ar, um Arduino, e fez um balãozinho de ar calibrável, que através do clique ele conseguia selecionar as letras do computador, através de varredura, e conseguiria escrever. Fiz sem expectativa nenhuma e dei para esse cara. Em torno de 2 semanas depois, me retornou um vídeo na onde esse cara falava "Oi, filha", com esse equipamento que eu tinha feito. E aí é aquele start, que é o pegar uma coisa que você ama, que é a tecnologia, e ver ela aplicada a algo que faz todo sentido. A única resposta que eu posso te dar na parte de incentivo, na parte de dificuldades, é que é difícil para caramba. É tudo que você falou e mais um pouco. Só que do nosso lado, todo mundo bateu a porta na nossa cara e falou: não vai dar certo. Você não vai ter volume, não é possível, o pessoal não tem dinheiro para pagar, isso não vai dar certo. E foi assim. Só que a gente tinha 2 opções: ou desistir, ou se reinventar no modelo de negócio. Aí a gente foi lá e arrumou a galinha pintadinha. E aí eu chego para o investidor e falo assim: meu amigão, seguinte, eu tenho um canal de venda que eu vou vender 100 mil unidades ano. Tá afim? O cara não quer saber se você vai vender para deficiente, o cara não quer saber se você vai vender para quem seja. Ele quer ver o faturamento. Aí a sua missão é não mudar o seu propósito e continuar entregando valor para as pessoas com deficiência. É basicamente isso. Por que não Estados Unidos e por que Brasil? A empresa começou no Brasil, o Felipe fez a validação com os brasileiros, começou a vender com os brasileiros, hoje está vendendo com canais brasileiros. Então a Olivas vende com canais brasileiros. Concordo, a gente não tem protecionismo e não tem aquelas leis malucas dos Estados Unidos que facilitariam a venda do equipamento. Como, por exemplo, todo lugar tem um negócio para abrir cadeira de roda lá nos Estados Unidos, né? Aqueles botões. Você vê que, imagina o fabricante de botões, aqueles acionadores gigantes para abrir, para ser acessível para cadeira de roda, por exemplo. Concordo com você. Lá existe um protecionismo, entre aspas, que na verdade é uma consciência que o deficiente ele tem que estar incluído em toda a sociedade. Mas por que Brasil? É porque a gente desenvolve no Brasil e a gente está aqui e a gente não pensou em ir para fora ainda. Outra coisa, a Baita Aceleradora, ela acreditou na Olivas, ela apoiou bastante, tanto com dinheiro como mentoria. Um dos maiores mentores da gente hoje é o Renato Toy, que é da Baita Aceleradora. Com certeza a gente não teria chegado aqui se não fosse o apoio deles. Isso preparou a gente para os investidores, preparou a gente para ter esses insights de, por exemplo, tem que fazer com muito volume, porque senão esse treco não é viável. E aí o Felipe teve um insight da galinha pintadinha e foi conversar com o pessoal. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que ele tinha perguntado primeiro lá, ó, rapidinho. Aqui, entrega lá. Cara, a gente vai aqui. Desce aí, vamos ficar aqui embaixo mesmo. A câmera pega? Então, minha pergunta... Obrigado. Minha pergunta era composta, vocês responderam algumas coisas. É o seguinte, o quanto a profissão de vocês contribuiu para o processo empreendedor e o quanto foram outras instituições como a aceleradora, a universidade e o próprio governo e o mercado para o desenvolvimento do produto final, para essa versão de mercado. Assim. Eu queria que... A parte do trabalho anterior, ela viabiliza a parte técnica. Mas assim, o que entrega o produto foi o dia a dia. O primeiro produto que a gente teve, que foi o Penso, ele teve um viés muito importante, que foi escutar quem realmente necessitava. A Baita, ela acreditou muito mais nos empreendedores do que no negócio. Ela acreditava que a nossa missão era tão forte que a gente ia achar um jeito, um modelo que fosse minimamente escalável e lucrativo, que foi o que a gente conseguiu. E escutando os mentores
e o público-alvo, fez todo sentido. A gente tem uma pergunta que o Toy, que é o nosso mentor, fala, que ela é matadora, assim. Por que a Olivas existe? A Olivas existe para transformar e melhorar e possibilitar o desenvolvimento de crianças com deficiência. É por isso que ela existe. Ela não existe para agradar investidor, ela não existe para nada. Ela existe para isso. Só que isso é tão forte e tão bom que a Galinha Pintadinha comprou a missão, os investidores compraram a missão e está entregando valor e vai fazer sentido. Então, assim, é uma trajetória longa de não se acomodar, de não ficar olhando só os problemas e se reinventar para tentar entregar a missão. Tem dois pontos importantes. Tem o talento técnico do Felipe, que ele fez firmware e fez hardware, tá? Fez produtização, e fazer produtização é muito difícil, que é esse negócio que eu falei de... ele setou 7 fornecedores hoje para o produto número 1, e ele só liga e paga os boletos, e aí tem a fabricação e a integração, né? Então tá, tem o talento dele de fazer o projeto eletrônico, projeto de produtização e fazer esse setup para produção. E, claro, tem também calibração antes de vender, etc. Tem esse talento. O segundo talento é insight de negócio. Ele entendeu que ele não conseguiria vender direto. Eu estou falando ele porque eu entrei na empresa faz 2 meses. Faz pouco tempo que eu estou trabalhando de fato com ele, intensamente. O Felipe, ele sacou que tinha que vender através de canais, né? Isso é importantíssimo também para você entender a viabilidade também e também a atração dos investidores, etc. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo projeto de vocês. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, quanto tempo demorou desde o momento em que você fez aquele protótipo para o seu amigo e o momento de agora? 3 anos e meio. E hoje, com o que vocês comentaram, que vocês conseguiram investimento, vocês conseguem viver só do projeto de vocês? O primeiro produto ele já é lucrativo, ele já faturou mais de 200 mil reais. Isso vai viabilizar, ele vai continuar vendendo. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil tem 42 mil salas de inclusão que estão se equipando e estão comprando equipamentos para viabilizar a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. Então ele é sustentável, só que a gente acha que isso é sazonal. O produto da Galinha, ele é um produto de B2C, alta escala e vai viabilizar outros brinquedos. Então, assim, a gente acredita que o primeiro produto mantém a lucratividade agora, torna a empresa viável, e o segundo produto é o que vai dar escala e projeção a longo prazo para a empresa. Isso a gente está falando de que a gente está estimando um faturamento nesse ano de 2 milhões. Projeto muito bacana, parabéns mesmo. A pergunta que eu tenho é mais sobre aquela parte do... na fase que o protótipo está dando certo, está bacana, aí às vezes vai dar problema. E muitas vezes aparecem empresas ou outras pessoas falando para você aceitar outros projetos. Eu queria saber quantas vezes você teve que falar não para outros projetos, porque isso acontece, eu acho muito, ainda mais quando você está na bad, começa a aparecer os projetos. E você teve que falar não, não quero isso, eu vou seguir o meu projeto. Várias. Cara, eu posso te dizer que dentro do mercado isso acontece. Vou te dar um exemplo que é o seguinte: as pessoas com deficiência, elas acham que nada é possível. Elas já têm esse mindset. É um clima pessimista. É triste, é difícil, tá mudando. É difícil. Tá mudando, mas tem muita força para fazer. Aí a hora que ela pegava o equipamento na mão, pronto, usando, e dava o clique e usava, ela falava assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela mesmo queria que a gente fizesse um mundo de outras coisas, porque ela via que era possível. E aí você olhar para uma pessoa que está vendo a vida dela mudar e falar para ela, não, eu só vou fazer isso. Foi muito difícil.
Por exemplo, outro caso foi o primeiro produto não vendia. Estava muito difícil de vender, porque ele é de nichado, ele é de difícil acesso, ele tem uma janela de venda muito pequena. E aí deu o insight da galinha, começamos a investir na galinha para fechar o contrato com a galinha pitadinha 1 ano. E aí o mentor aqui, ó, vai vender seu produto, vai vender seu produto. E você, não. Tá vendo, viu, ao vivo. Ele vai ver, mas ele sabe que a gente briga por causa disso. Que é o seguinte, eu falo, e não é uma forma pejorativa ou dura de falar, empreender custa caro. E quem está pagando a conta é você. Custa caro emocionalmente também. De todos os jeitos. Então, assim, se for para dar errado, erre pela sua cabeça. Converse com o mentor, converse com quem for, aprenda tudo que ele tem de bom e aplique pela sua cabeça. Não procure bode expiatório para falar depois, você falou para eu fazer isso, eu fiz. Só que foi a sua luz que foi cortada, foi você que teve que passar 1 ano comendo ovo. Então, assim, faça o que está na sua cabeça. Senão não é empreender, é executar. E aí você está cometendo um erro grande. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, então, a todos. Obrigado. Valeu. Obrigado, Felipe. Valeu.